Boa noite a todos. Nós podemos nos assentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Eu tive a grata satisfação de mais uma vez ser convidado, pelo Alessandro, pela Tati, a estarmos aqui mais uma vez, falando da graça e da bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não me conhece, o meu nome é Fábio, eu sou missionário leigo para a Diocese de São José do Rio Preto. Eu trouxe comigo hoje a minha namorada, a Nancy. E de modo especial, ontem nós fizemos uma pregação também sobre Padre Pio. E o texto que nos foi sugerido para esta terça-feira, aquilo que estava no coração de Deus e foi derramado sobre os intercessores, sobre as intercessoras. O texto vem numa narrativa daquilo que foi a vida deste homem. Se nós pegarmos a epístola e começarmos lá do primeiro capítulo, do primeiro versículo, de tudo que aparece por ali, é o espelho da vida deste homem. Abramos, pois, a poderosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na epístola de São Tiago. Isso. No capítulo, eles me pediram a partir do 22. Vamos no começo do 19. Amém? Tiago 1, a partir do versículo 19. Ok? Pode falar a página? 1539 da Bíblia da Ave Maria, 1539. Amém? 1539. É o começo dessa expressão que a Bíblia traz como epístola, mas a tradução para nós é carta, uma mensagem que Paulo, das 14 cartas, das 14 epístolas, das 14 mensagens para algumas comunidades, para algumas pessoas. Amém? Eu vou molhar aqui as palavras. Só traz mais um para mim, por favor. Amém? O versículo 19 começa a nos mostrar quem somos nós para Deus. E ele já diz aí, tem alguma professora de português aqui? Porque senão ela podia me ajudar. O verbo, dentro da língua, da nossa língua portuguesa, ele tem um valor incomensurável, ou seja, que não se dá muito para dizer. Porém, quando se diz algo de alguém dentro, não do verbo, mas do adjetivo, aquilo que foi dito é uma coisa, mas quando... Obrigado, querido. Mas quando esse adjetivo começa a melhorar dentro dessa pessoa, a língua portuguesa dá o nome de superlativo. Vamos falar de novo? Superlativo. Então, a pessoa é boa, ela é mais do que boa, ela é boníssima. Vamos lá? A pessoa é boa, ela é mais do que boa, ela é
Bom, se nós vamos falar de pessoa boa, mais do que boa e boníssima, estamos falando de Jesus. Amém? Ele é santo e ele é mais que, então ele é santíssimo. Ora, se Jesus é santo, é mais do que santo e é santíssimo, ele foi criado por quem? Por quem é santa, mais do que santa, e ela é santíssima. Amém? Eu estou fazendo essa introdução dentro da língua portuguesa, que é para que nós pudéssemos compreender do que o Senhor nos traz aqui hoje, do que Ele nos trata. Amém? Então diz assim o texto: princípios morais. Princípios morais é aquilo que nós aprendemos lá na nossa casa, não é na escola. Princípio moral. Exemplo, eu não posso falar palavrão em casa. É assim na sua casa também? Então, na hora da janta eu também não posso falar palavrão. Se tem visita, pior ainda, porque depois que a visita sai, a minha mãe vai traduzir, ou meu pai, o palavrão em outra coisa, chamada numa atenção, numa surra ou coisa parecida. Amém? Nós também temos outros princípios morais dentro da nossa Constituição. Nós não podemos andar nu, andar pelado pela rua, porque você é acometido de um crime. Você está afetando a moral e os bons costumes. Amém? Então, e isso vem nos trazer e nos lembrar daquilo que a minha, daquilo que a sua, daquilo que o meu pai, daquilo que o seu pai passou para nós em casa. E depois, dentro de uma sociedade, nós vamos aprender na escola, dentro da igreja. Amém? As primeiras coisas morais, isso quer dizer os princípios morais. Diz assim, olha: já o sabeis, olha quem está escrito aí: meus diletíssimos. Então, nós não somos apenas diletos de Deus, nós somos mais do que isso, nós somos diletíssimos de Deus. Meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra que vos em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Aí então nós vamos começar aquilo que o Senhor derramou sobre o coração das intercessoras e dos intercessores. Ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vós enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela preserva, não como ouvintes que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Amém? Na época do meu avô, que veio da Itália,
porque a mãe dele jogou ele dentro de um navio, porque não tinha mais comida lá na Primeira Guerra. Esse moleque então veio para cá com 9 anos. Comeu aquilo que restava no porão dos navios, sei lá quanto tempo o navio deve ter demorado, 1 ano, 2 anos para chegar aqui. E ele aprendeu uma coisa aqui no Brasil, ou seja, aqui no Brasil ele aprendeu tudo, porque ele não sabia falar a língua, não sabia os costumes. Amém? E aí no tempo do seu avô tinha uma coisa chamada palavra, que era baseada não só apenas naquilo que a pessoa falava, mas naquilo que ela mostrava. Se tirava um fio de bigode da pessoa, e aquilo valia a filha do cara, aquilo valia a fazenda do cara, aquilo valia boi, aquilo valia cavalo, aquilo valia, o fio de bigode valia. A minha filha vai casar com ele, vai, 10, 12 anos, quando chegava 16, 17 anos, chama o pai dela aqui. E era a pior desonra, e em muitos casos era até a morte que nós conhecemos aqui, se ela dissesse não. Se ela dissesse não. Então, quando nós entendemos muitas vezes o significado de muitas palavras para a minha vida, nós começamos a mudar de pensamento, a mudar de proceder. E aí o final da palavra vai dizer que aí nós vamos ser felizes no nosso proceder. Quando a gente faz filosofia, teologia, existe uma matéria, né, que chama hermenêutica, que você vai assimilar as palavras. Então você vai estudar o significado, de onde veio aquela palavra. Eu vou dar um exemplo aqui básico para você. Você já deve ter visto, você já deve ter escutado a pessoa dizer assim: eu tenho um parente que é cego, mas o meu parente, ele é cego de... Essa palavra está na Bíblia? Lá em João, por acaso, o cego de nascença. Lembra disso? Então aquele homem, o Senhor fez um milagre, mas nós estamos falando da palavra, né? Nós estamos da palavra encarnada que é Jesus. A palavra encarnada que é Jesus. Ele olhou para aquele homem e ele dizia: mas Senhor, olha, ele é cego de nascença. O Senhor fez o quê? Pá, cuspiu no chão, pegou a terra, virou o quê? Barro. Colocou no olho daquele homem e disse: o que vês? E ele: homens como árvore. E o Senhor o abençoou de novo. E o Senhor perguntou de novo: o que vês agora? E ele: perfeitamente. Amém. Aí eu, dentro da minha caminhada, eu fui falar com o meu diretor espiritual, o Padre Sorrel, e ele começou, nesse dia ele me dizia: lê esse texto para mim. Eu li, e ele falou assim: o que é cego de nascença para você? Eu falei: olha, padre, para nós aqui no Brasil, é quando a criança já nasce e ela não vê. Como assim não vê? Não, já desde pequena, o senhor põe a mão no rosto, aí vai se constatar que ela não vê. Não, mas não é isso. Eu falei: não é isso? O que é então? Ele falou: para nós, a língua aramaica significa, o cego de nascença é que a pessoa não traz essa coisa branca no olho. Ele não sabia dizer. Eu falei: padre, chama globo ocular. Como é que é o nome? Aí ele escreveu globo ocular. Então, na minha terra, esta palavra cego de nascença, a pessoa não traz esse negócio que você acabou de falar aí, que é esse globo ocular. Falei: sério? Ela tem um buraco no olho, não tem nada. Aí eu falei: então agora eu vou te explicar por que é que Jesus
palavra encarnada fez esse milagre. E eu falei, então, por favor, me ensina. Ele falou assim, como ele é Deus, como é que Deus fez o homem? Eu falei, através do barro. E ele fez como? Cuspiu. Transformou em quê? Em barro. Mas como é que alguém consegue colocar o globo ocular no olho, aliás, na cavidade, né, no buraco da cabeça, do crânio, e a pessoa enxergar? Porque falta, sei lá, 1.700.000.000.000 de conexões, sabe? Veia, sangue. Eu falei, então, por isso que ele quis provar para aquelas pessoas quem é que era que estava fazendo o milagre. Era Deus, porque jamais alguém podia fazer do barro um globo ocular e todas as ligações nervosas acontecerem instantaneamente. Então, quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, começamos a estudar a palavra de Deus, dicionário bíblico, dicionário filosófico, dicionário teológico, o Waze, o dicionário do Aurélio, nós vamos começar a entender que aquela palavra tem outro significado para a nossa vida. E aí a Eliana Ribeiro, né, meu bem, ela gosta muito. A Eliana Ribeiro trouxe uma música para nós espetacular. Quero viver tua palavra, eu quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Entende? Não sei se o tom é esse, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Ok? Então, quando a palavra vai nos dizer aqui, olha, que coisa espetacular que diz aqui: rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra que em vós é semeada. Vou contar um fato do Padre Pio, entre os bilhões e bilhões. Ele tinha 9 anos, e naquela época, creia você ou não, ele via Nossa Senhora, ele via Nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo da guarda, e ele achava que todo mundo devia, era uma coisa normal, ver Jesus, ver Nossa Senhora e conversar com o anjo da guarda. Para ele, era um fato natural. O padre achou aquilo incrível. Um dia, conta um dos livros do Padre Pio, que vieram falar para o padre que ele tinha tocado o ombro de uma menina. Alguém conhece esse fato? Alguém já leu sobre isso? Alguém já leu? Então a pessoa veio, já leu, Tati, sobre isso? Contaram para o padre que o Padre Pio tinha tocado numa menina. E para a época era uma coisa fora de série, né? Vieram lá e contaram para o padre fez o quê? Tirou a roupa de coroinha do Padre Pio. Para ele era a morte. Para ele era a morte. Chegou em casa, chorou o pai. Passou 50 anos. 50 anos. Chamaram ele para abençoar um homem que estava morrendo, e era um padre. E ele olhou para o padre, como ele tinha o que diz a igreja, a ciência intrínseca. Então ele olhava para o seu coração e sabia os seus pecados. Ele põe a mão na sua cabeça, ou nem precisava fazer isso. Ele sabia o que você pensou há 10 minutos atrás, há 10 anos atrás, há 40 anos atrás, a roupa que você estava, o que você falou, quem estava do lado, tudo. Ciência intrínseca, a igreja chama isso. Ele olhou para aquele padre e ele lembrou quem era. Era o padre que tinha destituído a roupa dele de coroinha. Sabe o que aconteceu? Depois que ele destituiu a roupa do Padre Pio de coroinha, nunca mais ele dormiu. Nunca mais ele dormiu. Ele engordava demais, o corpo desestabiliza, né? Engordava demais, ficava magro demais, não comia direito, porque ele falou sem saber, porque se fosse verdade não tinha acontecido isso, né? Sobre um servo de Deus. Mas Fábio, mas aí é fácil, né?
Ela está falando do Padre Pio. Desculpa, viu, querido? Ele não sabia que ele era o Padre Pio. Existe dentro de mim e dentro de nós algo chamado diamante, que precisa ser. É por isso que comumente, quando a gente ajuda uma pessoa e ela nos ferra, é essa palavra que eu quero usar, ela nos ferra, você fala para as outras pessoas que essa pessoa fez o que com você? Ela te lascou. Tirou um pedaço. E aí nós olhamos para a cruz, ali nós vemos o lascado. Ali está o lascado por nós, pelos nossos pecados, pelos erros do povo, como vai dizer São João Crisóstomo. Entende? Então, quando nós entendemos que nós precisamos ser lascados, para que nós vamos nos aperfeiçoando, a nossa vida começa a melhorar. Você, depois que veio para o grupo de oração, você depois que teve a capacidade que o Espírito Santo colocou em você, ou colocou no pregador do dia, ou na pregadora, ou na mulher que foi lá e fez uma oração na sua casa, ou lá no grupo de oração, quando de repente você se apercebeu que algumas coisas você não podia falar mais. Algumas coisas na sua vida você já não podia fazer mais, porque aquilo já não condizia com aquilo que você andava fazendo, os lugares que você estava indo e as pessoas que estavam conversando com você. Aquilo já não fazia mais parte. Amém? Então, quando nós entendemos a passagem que diz, aquele que guarda, aquele que guardares a vós mesmos, aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. O Alessandro estava falando da palavra graça, que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Paulo. Fica tranquilo, por quê? Calma, você não precisa de televisão, não, você não precisa de nada, a minha graça te basta. E tem um grande homem, um grande santo da igreja, Santo Agostinho, que ele fez uma literatura em cima disso, da Paulus, verde, escrito em preto, está lá escrito a graça. Então vamos falar desse homem e dessa situação para entendermos mais ainda essa palavra. Santo Agostinho, não é surpresa para ninguém, porque os livros trazem isso, Foi um devasso. Teve filho, bebia, bordel, jogo, era isso que ele vivia. Até que um dia a mãe dele, como é que chamava a mãe dele? Santa Mônica, amém? Ela falou assim, o meu filho vai para o inferno, eu não quero isso. O que ela fez? Faz assim com a sua mão. Abra a outra sua mão. Só 2 dedos, faz assim. Abra a sua mão, a outra mão. Não, abra uma mão e a outra você faz assim. Aí você põe os 2 assim em cima. Foi isso que ela fez. Ela ajoelhou mais de 30 e poucos anos para salvar a vida desse filho. E ela rezou, e ela rezou, e ela rezou, ela rezou. E este homem, depois de um certo tempo, parou de frequentar, tecnicamente dizendo, a zona do Baixo Meretrício, o lago da prostituição, as mulheres. Mas só que um dia ele foi para um lugar e na volta ele não tinha como, ele tinha que passar por aquele lugar. E a base da prostituição ela era de 2 andares. Quando de repente ele passou, uma das mulheres, a que ele mais ficava, diz a história, começou a gritar, Agostinho, Agostinho, e ele, não é comigo, Agostinho, e as outras começaram a olhar, não é comigo, aí começaram, uma gritava com a outra, é o Agostinho, é o Agostinho, é o Agostinho, aquele alvoroço de mulher gritando, até que saiu aquela que ele gostava de ficar, e ela correu atrás desse homem, ele olhou para trás e correu. Você entende? Agora a expressão que diz aqui no comecinho, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, porque a ira do homem
não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia. E essas mulheres começaram a gritar: Agostinho, 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 até que veio aquela que ele ficava, e ela: Agostinho sou eu, Agostinho sou eu. E ele correndo, e ela quase desnuda, não teve jeito, ele parou. Quando ele parou, ela abraçou ele quase desnuda, e o fogo, né, da paixão que fazia muito tempo que não estava, tomou conta do corpo daquele homem, e ela balançava ele e dizia: Agostinho, sou eu. Ei, Agostinho, sou eu. Você lembra de mim, Agostinho? Você lembra? Você lembra de mim, Agostinho? Sou eu. E ele deixou ela falar, a mansidão, né? Quando ela acabou, ele pôs as duas mãos no ombro dela e disse assim: mas eu não sou mais aquele. Eu sou aquela. Então, mas eu não sou mais aquele. Meu amado, para muitas coisas da nossa vida, nós temos que dizer: eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu vou dizer: para o meu amor, é difícil. Alessandro, é difícil. É difícil. Gente, eu vou dar um recado para você que, se você não sabia, fica sabendo agora. Esse instrumento não deve ser levado em festa, porque ele não pertence a quem está na festa. Desenhei? Então tá bom. Então, quando nós deixamos essas nossas vidas e dizemos para algumas coisas: olha, não faço mais isso, eu não quero mais isso, nós vamos lembrar desse homem, o separado. O santo significa isso, o separado. Por isso que hoje eu dizia isso no grupo de oração de ontem. Aí você tem a Tati, que gosta do Padre Pio, ela tem uma camisa do Padre Pio, né? Ela tem tercinho do Padre Pio, ela tem uma medalha do Padre Pio, aí tem grupo de oração do Padre Pio, aí tem chapeuzinho, boné do Padre Pio, camiseta escrita atrás, camiseta escrita na frente do Padre Pio, não é assim? Lá em Votuporanga, por exemplo, o Padre Márcio, que assiste a Rede Vida de televisão, o canal da família, toda segunda-feira, às 19 horas, aquele homem fará uma igreja em homenagem ao Padre Pio. Já pediu autorização para o senhor bispo novo, né? Lá de... Oi? Isso. Nós vamos ser convidados também para participar lá. Então, quando nós começamos a entender a vida dessas pessoas para a nossa vida, a diferença dessas pessoas separadas, a nossa vida, a mansidão recorrente aqui é diferente. Esse homem quis viver esta vida, quis viver essa separação do mundo, mas ele estava e aí nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer claramente: no mundo havereis de ter muitas liquidificador, entende? Muitas coisas na minha cabeça. Coragem, eu venci o mundo. Muitas tribulações, muitas tristezas, mágoas. Padre Fabiano que diz isso, né? Coragem, eu venci o mundo. E às vezes lá no topo da nossa vida, onde o turbilhão está caindo, sabe? A casa está desmoronando, não tem mais telhado, o furacão está chegando por aí. Você vê a pessoa calma, você vê a pessoa tranquila, você fala: mas espera aí, esse cara está vivendo onde? Qual é o liquidificador que esse cara ainda não entendeu? O que está acontecendo na vida desse homem, dessa mulher, e eu ainda não consigo? E aí nós vamos voltar lá para a palavra. Nossa, se a gente fosse pregar essa palavra aqui hoje, ia demorar mais ou menos 1,5 semana. Ele vai falar da ira. Ele vai falar da ira. No meio de nós, você já ficou irado? E sabe o que significa essa palavra irado? Fora de si. Essa palavra aparece em 2 evangelhos. Lá em Marcos, quando o Senhor vai comer, e tem muita gente, e ele não consegue nem comer, quando de repente aparece lá Nossa Senhora, né? E ele ficava fora de si, que ele queria atender as pessoas.
E uma passagem mais famosa também, lá em Lucas 15, do lado direito lá da palavra de Deus, na parte de cima, onde ele vai falar daquele menino que foi embora, o filho pródigo. Caiu em si e um é fora de si, o outro ele caiu em si. Então quando você ficou irado, você ficou, põe a mão no olho assim, cego. Você não sabia o que você fazia. E aí a sua boca também não sabia o que dizia. Foi assim? Foi assim. E você mandou as pessoas para aquele lugar, mandou elas tomar algum tipo de suco também, né? Por quê? Porque você ficou fora de você. E é um perigo para o homem quando nós ficamos fora de nós. É o famoso 5 minutos. 5 minutos, vou falar para você, acaba com a sua vida. Eu vou brevemente aqui contar a história do meu tio que mora lá em Mira Estrela, né? Meu tio tinha uns 18 anos e meu pai é meu pai mais uns 12. Aí eles foram para uma festa, né? Festa 60, 70 anos atrás, né? Levava o sapato numa sacolinha, né, de todo mundo para ir descalço. Eu chegava lá, passava o regador. Alguns aqui nem sabem o que é isso, né? Passava o regador no pé, secava lá com um saco de ráfia, colocava o sapato e ia dançar. Aquela poeira, cada cuspida que você dava, saia um tijolo. Tanto pó que tinha. Quando de repente um cara lá mexeu com meu tio e xingou a minha avó daquele nome famoso. Esse meu tio deu uma surra em 15 caras. 15. Sem ninguém ajudar, ele bateu em 15 caras. Todos ficaram no chão. Quando ele acabou, ele só queria água. Ele demorou uns 45 minutos para voltar ao normal, porque ofendeu a minha avó e ele ficou cego, irado e fora dele. Existem situações, meu amado, minha amada, na sua vida que estão tirando você do sério. Existem pessoas, meu amado, minha amada, que estão tirando você do lugar que você senta, da sua paixão, da sua graça de ler a palavra, de rezar o seu terço. Vocês conhecem alguém santo, que ficou irado? Nosso Senhor Jesus Cristo. A ira santa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo dos Santos, o Santíssimo, o Deus encarnado, a palavra encarnada, ficou irado. E aí muitas vezes nós queremos, mas espera aí, se Jesus ficou irado, eu também posso. Ah, é? Então tá bom, então você vai... Como ele ficou irado, você também pode ficar irado. Então, como ele morreu pelas pessoas, você também vai morrer, pode ser? Não, né? Não dá para a gente fazer essa comparação ridícula com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Eu sei que tem muitas coisas da minha, eu sei que tem muitas coisas da sua vida que estão te tirando o sono, que estão deixando você fora de si. E a palavra vem nos dizer hoje sobre mansidão. Trazer para dentro de nós algo que o mundo não oferece. Trazer para dentro de nós esta graça, esta bênção, de ser pessoas calmas, de ser pessoas de paz, de ser pessoas de bênção, de ser pessoas de amor. Como é que nós conseguimos fazer isso? Primeiro, quero viver tua palavra, eu quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço o quê? Vou falar para você como é que se diz essa expressão na língua de Jesus. Den mai bisho. Repete comigo. Den, a linguinha entre o dente, den mai bisho. De novo,
livra-me do mal. Por causa disso que nós temos muito cuidado na nossa casa de falar a palavra. Hoje a coisa vai ser feia, que hoje o bicho vai pegar. Quando nós falamos isso, nós chamamos ele para vir para dentro da nossa casa. E aí a briga que você ia ter com seu marido, calma, não, vai ser porrada, facada, tiro, porque você invocou, como aquele filme famoso, né? A invocação do mal. Você fez isso. Você falou para ele, vem. Quando o pai chegar, você vai ver, o bicho vai pegar. Já escutou isso? Deixa seu pai chegar, fica tranquilo. Deixa seu pai chegar que o bicho vai pegar. Vai mesmo, porque você está chamando para dentro da sua casa. Meu amado, minha amada, nós temos que entender que a palavra tem poder de curar, de salvar e de libertar. E quando nós começamos a entender, a ler sobre o poder desta palavra, a nossa vida melhora. Se é que vale uma dica, uma informação, a minha vida mudou muito. Como pessoa, como pensador, sabe? Quando eu comecei a ler a vida dos santos. Eu conheci um patrólogo, que é o cara que é mestrado, doutorado e pós-graduado na vida de santos. Ele sabia a vida de cor de 680 santos. E ele tentava viver com uma vida de um só, e para ele dizia que é quase impossível. Padre Pio, tomou bagaçada, tomou porrada, cadeirada, mesada, durante quase 50 anos. Você sabe, tecnicamente, quantos graus era a pressão arterial do Padre Pio? Quanto que ele tinha de febre? 50 graus. Ele passou 50 anos assim. Só era medida com um termômetro de cavalo. Termômetro de cavalo. Toda noite ele apanhava do inimigo de Deus. Toda noite ele apanhava do inimigo de Deus. E ele tinha um anjo da guarda ainda, hein? Imagina se não tivesse amigo dele. Então eu quero dizer para você hoje, independente do que você está vivendo, olha o que me chamou a atenção aqui. Mas aquele que procura meditar com atenção, versículo 25, mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela preserva, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel que procede, mas como cumpridor fiel do preceito. Então eu quero que hoje você entenda algumas coisas sobre a vida deste homem e que nós temos como exemplo o Padre Pio. Vem aqui, querido. Há um tempo atrás, uma amiga minha chamada Alessandra esteve em San Giovanni Rotondo e foi lá para ficar 3, 4 dias e acabou ficando mais de 20, porque ele era daqui da Moca e lá tinha um padre que era do Brasil, de São Paulo, e era da Moca. E quando ela se apresentou, ele lembrou da mãe dela. Não, mas a sua mãe, sim, ela fazia isso, não sei o que. Bom, enfim. Não, então agora você vai ficar conosco, você não precisa pagar hotel, você vai participar das missas conosco, né? Nossa, foi uma graça para ela. Num determinado momento, quando ela foi embora, um dos frades lá, do Padre Pio, perguntou assim para ela, você tem um amigo lá no Brasil, moreninho, meio gordinho, que fala muito? Ela deu risada e falou assim, eu conheço. Quem que é? Ele falou, o Fábio, um minutinho. Aí ele foi lá e falou, olha, essa foi a cena que ele pôs a mão no ombro dela e disse assim, o Padre Pio mandou entregar para ele. E eu, quando ela me contou, eu só queria entender. Ela falou, então Fábio,
Depois ele me contou o que é essa vela e esse terço. É um terço que foi feito somente para os frades que moram em São Giovanni Rotondo. Isso não virou souvenir. E eu ganhei esta graça de lá. Para nós entendermos que Deus só trabalha com quem não presta, com quem não vale nada. Porque se nós começamos a entender que eu quero ser o primeiro, eu quero, não vou ficar aqui perto dele, porque eu sou de Rio Preto, entende? Eu sou o pregador, vou ficar aqui. Quando eu começar a subir esses degraus, eu tenho que entender que a minha vida está difícil, está complicado. Eu nunca acendi essa vela. E o Senhor, assim como estava me dizendo ontem, está me dizendo a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Você que está precisando de uma luz no fim do túnel. Nós precisamos rezar por você hoje, que está precisando de uma luz no fim do túnel. Talvez seja no seu casamento, talvez seja no seu trabalho, talvez seja alguém lá da sua família, que você não consegue, e essa pessoa não consegue ver luz no fim do túnel. Pela poderosa intercessão hoje de Nossa Senhora, aqui, a Senhora das Misericórdias, E pela poderosa intercessão de Padre Pio, nós queremos rezar com você, pedindo à sua família, e de modo especial a você que veio aqui hoje, ter esta luz. Talvez você toda manhã comece dizendo: Senhor, me dá luz para esse dia de hoje. Eu estou precisando enxergar porque eu não estou conseguindo ver. Enxergar é uma coisa, ver é outra. Nós vamos rezar por você agora. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque a Bíblia não no chão, mas coloque ela do lado. Pede para Jesus isso. Peça para o Senhor derramar a tua graça, derramar a sua bênção. Você que precisa de uma luz, você vai erguer sua mão levemente. E uma das intercessoras, a Tati, eu, o Alessandro, vamos orar por você. Eu vou chamar a Nancy também para fazer isso. Orar por você que precisa de uma luz no dia de hoje. Meu bem, por favor.